noite. O Supremo Tribunal Federal determina bloqueio de R$ 1.700.000 em bens de Aécio Neves. O deputado federal é réu em ação que apura se ele pediu propina à JBS. Depois de vídeo de churrasco que vazou na internet, ex-agente da penitenciária de Francisco Sá alega que já presenciou outros casos de má conduta na unidade. Isso acontece constantemente, você entendeu? E, inclusive, não adianta nem os diretores falar que não sabiam da situação, porque tudo que acontece na unidade os diretores sabem. Defensoria Pública de Montes Claros inaugura novo serviço de mediação de conflitos. Acidente com ônibus escolar e carro deixa 16 estudantes feridos e 2 mulheres mortas na BR-251 no Distrito Federal. Elas são de Unai, no noroeste do estado. E ao vivo, nosso consultor em economia fala sobre portabilidade de crédito. Terça-feira, 12 de março, o MG2 está começando agora. Sem uniforme, calçando chinelos e usando o telefone celular. Foi assim que agentes penitenciários que supostamente trabalham na penitenciária de Francisco Sá aparecem em um vídeo. Nas imagens, eles estão fazendo um churrasco. A gente mostrou ontem isso aqui no MG2. Hoje, um ex-agente disse ter presenciado esse e outros comportamentos inadequados dentro da penitenciária, que é de segurança máxima. O vídeo em que os agentes aparecem fazendo um churrasco na unidade prisional teria vazado do próprio grupo deles num aplicativo de mensagens. O registro teria sido feito na penitenciária de segurança máxima de Francisco Sá, no norte de Minas. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que repudia esse tipo de conduta e que, se constatada a veracidade dos fatos, vão ser tomadas medidas disciplinares. Para este homem que trabalhou por 4 anos como agente na penitenciária de Francisco Sá, não há dúvidas. O vídeo realmente foi gravado na unidade. E o fato não foi uma surpresa. Isso acontece constantemente, você entendeu? E, inclusive, não adianta nem os diretores falar que não sabiam da situação, porque tudo que acontece na unidade os diretores sabem. Não era sempre, mas em alguns churrascos presenciados por ele, tinha até bebida alcoólica. Uma cervejinha disfarçada, um vinho. O vídeo teria sido gravado no pátio de entrada da penitenciária e mostra que os agentes estavam bem à vontade, alguns sem fardas e outros calçados chinelos, diferente do que manda o regulamento. Dentro da unidade, o agente eles têm que estar fardado, com o coturno, com a farda completa. Como é que você vai poder, se caso acontecer uma tentativa de fuga, como é que você vai identificar quem é o preso, quem é o agente? Outra irregularidade é a própria gravação do vídeo feita de um celular. Na unidade, o uso do aparelho é proibido, mas a melhoria do sinal telefônico na região onde fica a penitenciária teria favorecido a comunicação. Várias vezes presenciamos agentes lá em cima da muralha conversando no telefone com familiares, ligando para amigo. O agente na portaria tem que estar sempre em alerta, sempre em atenção. E como o agente vai ficar com a atenção dobrada, com o celular na mão, até mesmo manuseando o celular? Olha, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou também que a direção-geral da unidade abriu um procedimento interno para apurar os fatos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou hoje o bloqueio de R$ 1.700.000 em bens do deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Também foi bloqueado o mesmo valor em bens da irmã dele, Andréa Neves. A Justiça atendeu parcialmente a um pedido da Procuradoria-Geral da República que queria o bloqueio de mais de R$ 5 milhões para garantir o pagamento de multa e indenização por danos coletivos, caso o deputado seja condenado em um processo que surgiu de um desdobramento das delações de executivos da JBS. Aécio Neves é réu em uma ação penal que apura se ele pediu propina de R$ 2 milhões a Joesley Batista, um dos donos da empresa. Em troca, segundo a acusação, o senador e atual deputado teria prestado favores políticos. A defesa de Aécio Neves disse que vai aguardar a publicação do acórdão para definir se vai recorrer da decisão, mas considera o bloqueio questionável porque o Ministério Público não teria função de cobrar multa.
A defesa de Andréa Neves informou que vai se manifestar nos autos do processo. No próximo bloco, mulheres que saíam de Unai para trabalhar no Distrito Federal morrem em acidente de carro. O MG2 volta já. Um grave acidente deixou 16 estudantes feridos e 2 mulheres mortas hoje na BR-251, no Distrito Federal. Elas estavam em um carro com placa de Unai, no noroeste do estado. Os primeiros atendimentos foram ali mesmo, no local do acidente. O Globocop sobrevoou a área logo após a batida. A pista está fechada, várias viaturas dos bombeiros e do SAMU por aqui, 2 helicópteros dos bombeiros, inclusive, vieram para cá para prestar esse resgate, estão aqui na pista. Um estudante que estava com ferimentos mais graves foi levado de helicóptero para o hospital de base. O acidente foi por volta das 7 da manhã, entre este ônibus escolar com 41 passageiros e um carro, onde estavam 2 mulheres. Vinha um carro de lá para cá desgovernado, aí eu disse, só pedi a Deus, né, para aliviar essa situação, mas não teve jeito. Ele veio e entrou debaixo do carro. A monitora do ônibus conta que todos os alunos usavam um cinto de segurança na hora do acidente. Tudo sentado com cintozinho, todo mundo. Segundo o motorista do ônibus, o carro vinha na contramão e em zigue-zague. Neste ponto aqui, bateu de frente com o ônibus. E o impacto foi tão forte que o carro foi arrastado por cerca de 70 metros. Passou da pista contrária e foi para fora do acostamento. O senhor não conseguiu desviar? O senhor tentou ainda desviar? Não, porque aqui, se eu desvio, eu tombava aqui com 41 alunos. A motorista do carro, Carla Machado da Silva, de 40 anos, e a amiga dela, Rosimeire Rodrigues Silva, de 32 anos, morreram na hora. Elas iam de Unai para o trabalho. As 2 eram técnicas de saúde bucal na Papuda. 16 adolescentes do ensino médio do Centro Educacional do PADEF ficaram feridos. Eles foram levados para 4 hospitais do DF, mas nenhum em estado grave. Quando eu cheguei, eles estavam deitados do lado do ônibus e o bombeiro, né, auxiliando, e estavam com corte, que bateu na poltrona, bateu no joelho, né, alguns cortes no rosto. Nós tivemos aí ferimentos variados, de contusões a ferimentos mesmo abertos, feridas abertas, né? Tudo devido ao impacto, eles foram arremessados dentro do ônibus. Então pode ter batido em bancos, em estruturas metálicas ou até mesmo no chão. Segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal, até o meio da tarde, alguns estudantes feridos permaneciam em observação nos hospitais. A Secretaria não disse se alguma vítima já recebeu alta. A Prefeitura de Unai publicou uma nota de pesar dizendo que sente muito pela perda de Carla Machado da Silva Lemos e de Rosimeire Rodrigues da Silva. E agora a gente vai saber como é que fica o tempo amanhã em todo o estado. Vamos dar uma olhada aqui no telão para a gente ver a previsão do tempo? Olha aí, o céu fica nublado a parcialmente nublado. Tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas para o noroeste, Triângulo e sul de Minas. O céu fica fechado e pode ter pancada de chuva também na região central e na zona da mata, e nas outras regiões o sol aparece entre nuvens. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades? Montes Claros, o dia começa com a temperatura na casa dos 20 graus, esquenta à tarde, chegando aos 33, e à noite cai para 24. Vamos ver outras temperaturas para amanhã? Em Ibiaí, mínima de 23, máxima de 35 graus. Três Marias, temperatura variando entre 21 e 35. Felício dos Santos, mínima de 20, máxima também de 35 graus. Gramogol, 18 é a mínima prevista para amanhã, e à tarde calorão de 36 graus. E Águas Vermelhas, mínima de 18, máxima de 34 graus. Tem previsão de chuva apenas para Ibiaí amanhã, 25 milímetros. A seguir, nosso consultor em economia vai falar sobre como transferir dívida de um banco para o outro. E população de Montes Claros agora conta com o serviço de mediação de conflitos na Defensoria Pública. O MG2 volta em instantes. A solução de conflitos, principalmente familiares, por meio de um acordo entre as partes. Esse é o objetivo de um novo serviço inaugurado hoje pela Defensoria Pública de Montes Claros. Uma medida que deve reduzir o número de processos que chegam à Justiça. No momento, a Alice está trabalhando em casa porque está desempregada. Já coloquei currículo em tudo quanto é lugar, mas até agora nada.
Eu faço uns biquinhos aí de vez em quando, uma faxina, alguma coisa assim, para ajudar, né? A preocupação dela não é só com os custos da casa, como o aluguel, por exemplo, mas a filha de 5 anos. Separada recentemente, Alice procurou a Defensoria Pública em Montes Claros para fazer o pedido de pensão alimentícia ao ex-marido. Tudo foi resolvido por meio de uma conciliação. Foi rápido, né? Uma coisa que eu queria rápido mesmo, que eu preciso, né, por ela. O atendimento da Alice foi feito no Centro de Mediação de Conflitos da Defensoria Pública, quando o local ainda estava funcionando em caráter experimental. Hoje o espaço foi inaugurado oficialmente. A coordenadora de projetos e convênios da Defensoria Pública de Minas Gerais, Michele Mascarenhas, participou da cerimônia. Nós iniciamos por Belo Horizonte, foi para o primeiro centro de mediação. Depois disso nós instalamos Betim, 7 Lagoas e o 4º Centro de Mediação da Defensoria Pública aqui em Montes Claros. Nessa área aqui, vão trabalhar pelo menos 2 defensores públicos escolhidos pelo coordenador da Defensoria. Eles foram capacitados para atuar na mediação de conflitos. Uma maneira encontrada para acelerar os processos e dar um alívio à justiça. As questões de família representam a maior demanda da Defensoria atualmente. Muito interessante essa forma de atuação extrajudicial da Defensoria Pública, porque nós conseguimos resolver os casos que chegam para nós aqui de forma muito mais célere, eficaz, rápida e com uma grande satisfação dos nossos assistidos. Além dos defensores, os estagiários também foram capacitados, uma maneira de auxiliar na mediação dos conflitos e aprender um pouco mais. A gente não saberia como informar, a gente não saberia o que falar. Agora a gente já sabe o que falar, já sabe como se proceder, que antes, até então do curso, a gente não de forma alguma saberia. Os estagiários que estão fazendo os atendimentos, eles estão sendo supervisionados e acompanhados. O nosso foco é em analisar não somente as questões jurídicas, mas também as questões subjetivas que ocasionam os conflitos familiares, os rompimentos afetivos, né? Então, o nosso objetivo é resgatar laços afetivos e também resolver as questões jurídicas. Olha, a Defensoria Pública de Montes Claros fica na Avenida Doutor João Luiz de Almeida, número 454, na Vila Guilhermina. E agora a gente fala de economia. A chamada portabilidade de crédito, que é a transferência de uma dívida de um banco para outro, continua crescendo no Brasil. O volume de recursos movimentados por pessoa física aumentou 70% no primeiro semestre do ano passado, segundo o Banco Central. Mas para quem que essa alternativa é indicada e quais os cuidados que devem ser tomados? É o que a gente vai saber do nosso consultor em economia, Luiz Vieira. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Thiago. Tudo bem. Vou começar com você com algumas perguntas aqui no telão. Okay. Vamos ver a primeira, qual que é? Olha aí, que tipo de dívida pode ser transferida para outro banco? Em tese todas, né? As dívidas pessoais, os empréstimos pessoais, financiamentos de veículos, financiamentos imobiliários, todos eles hoje podem ser objeto de portabilidade. Para algum deles é mais indicado ou não? Depende da dívida ou do tempo ali que a pessoa está pagando ela? A portabilidade ela vai ser interessante para empréstimos com um prazo mais longo, né? Em função do custo financeiro dessa operação. Mas todas podem ser transferidas. Né? Ok, vamos ver então qual que é a próxima pergunta. Olha aí, como avaliar se é vantajoso então transferir meu débito? Tá. Bom, a vantagem, né, a primeira vantagem, a principal vantagem é em relação ao custo do financiamento, né? Então, quando você consegue reduzir esse custo, a portabilidade se torna muito interessante. Né? Isso na prática acontece? Quando eu vou transferir o outro banco, ele realmente consegue oferecer vantagens mesmo? Sim, até porque geralmente, o que proporciona essa diminuição do custo financeiro é porque geralmente você toma um empréstimo de longo prazo num período onde a taxa era uma e hoje, com a queda dos juros, a tendência é que as taxas fiquem menores. Né? Então, você consegue fazer o que é essa portabilidade para outro banco com uma taxa menor, né? Então atualiza a taxa, cuidados. Teoricamente fica mais barato. Então, exatamente, né? Vamos ver então qual que é a próxima pergunta. Há alguma restrição para a realização da portabilidade? Em tese não, Thiago, né? Os bancos, a portabilidade ela vem num processo de concorrência e isso é muito interessante. Né? Nem sempre eu vou usar a portabilidade, ou seja, eu vou mudar. Às vezes até o movimento de fazer essa análise de possibilidade faz com que o banco original diminua o custo da operação. Agora, restrições cadastrais podem acontecer, né? Os bancos têm autonomia para poder fazer essa análise, né? A análise de sua capacidade creditícia, a análise, né, das restrições normais que o CPF seu tem, então isso tudo pode ser considerado. Ok, vamos para a última pergunta então.
A portabilidade pode gerar custos extras? Sim, né? Assim como ela gera uma série de vantagens, existem algumas operações que podem ser associadas a taxas extras, como taxa de abertura de crédito, né? A portabilidade do financiamento imobiliário, por exemplo. Existem bancos que vão exigir uma reavaliação do imóvel. Pode ser que você tenha custos cartoriais adicionais, né? Ao passo que também é uma vantagem enorme. Por exemplo, um financiamento, né, de R$150 mil imobiliário em 30 anos, se você conseguir reduzir em tese 0,5% na taxa efetiva anual, isso te dá economia de R$18 mil. É muito dinheiro. É um dinheiro considerável, né? Mas é preciso ter muito cuidado com essas despesas adicionais, ter clareza disso. Outra situação que é preciso tomar cuidado é se os bancos não vão te pedir compras adicionais ou a venda casada. Para conseguir fazer realmente a transferência. Para conseguir fazer. Ok. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aí. Boa noite. E olha, essa edição do MG2 está terminando. Depois de Verão 90, tem o Jornal Nacional. Boa noite para você e até amanhã.